Se você tem recebido propostas indecorosas, se você tem sido tentado 24 horas, 48 horas, 72 horas pelo inimigo, pelo adversário, deixa eu te dizer uma coisa. Esta palavra é para você. Não existe nesta terra um único ser na presença do Senhor que não recebeu uma tentação. Uma sequer. Se Jesus, que é Jesus, lá no livro de Mateus capítulo 4, foi tentado 3 vezes, imagina cada um de nós, meus queridos. Nós somos tentados todos os dias. Todos os dias. Seja na nossa mente, seja por um chefe, seja por pessoas que têm condição financeira muito melhor do que a nossa, seja por quem for, mas eu quero te trazer um momento de reflexão no dia de hoje. Amém? Resista às tentações, porque hoje é bom, é agradável. Ou se não é, você recebeu uma propostinha, vamos falar assim, e você falar assim, isso aqui vai ser legal, vai ser interessante, só que aí tem uma coisa, né? Você vai estar abrindo mão do reino de Deus para satisfazer a sua carne, o seu ego momentâneo? Eu acho que não. Mas veja o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versos de 13 a 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Essa é a reflexão que nós vamos meditar aqui no Nada Mais, onde nada mais importa do que a presença do nosso Deus. Queridos, Paulo escreveu, Pedro escreveu sobre a tentação, Jesus recebeu tentações e Tiago aqui deixa bem claro a seguinte coisa: Deus, ele não tenta ninguém, tá bom? Porque a tentação vem das trevas e Deus está na luz. Ah, Deus enviou uma tentação. Deus não enviou uma tentação coisa nenhuma. Quem vai nos tentar se chama Satanás, também conhecido outrora como Lúcifer, que um dia foi o anjo de luz. Escrito no livro de Isaías, que hoje é o mentiroso, enganador, pai da mentira, príncipe das trevas, embaixador da morte. É esse que nós devemos ter cuidado. Também conhecido como o leão que fica ao nosso derredor, doido para pegar a gente naquele momento de fraqueza. Esse é o inimigo, esse é o adversário, esse é o tentador. O Pai, o Filho, o Espírito Santo não. Eles não vão tentar-nos porque eles estão acima do pecado, acima da morte, acima da vida. Deus, ele não vai deixar com que eu e você ficamos o tempo inteiro sendo tentados. Porque se uma vez você homem, recebeu uma fotinha da sua colega de trabalho, de calcinha e sutiã, ou ela nua, imediatamente você apaga essa foto. Você bloqueia a sua colega de trabalho. Não interessa, meu querido, é tentação. Você, mulher, que recebe também do seu coleguinha de trabalho fotinhas e conversinhas e mensaginhas, você sendo ambos, homem e mulher, casados, noivos e com namorados, por favor, bloqueie. Ah, mas eu sou solteiro, eu sou solteira. Bloqueia do mesmo jeito. Sabe por quê? Você não sabe se o seu coleguinha ou se a sua coleguinha é casado, é casadinha e tá querendo viver uma aventurinha, ter uma amizade coloridinha com você.
E aí você, emocionado, emocionada, vai lá e faz isso pra tu ver. Tu não sabe qual é o tamanho da encrenca que tu tá levando pra sua casa. Só para que vocês entendam, eu vi uma matéria que eu entrei em pânico. Eu olhei assim e falei, como assim, Deus? Eu vi no MGTV a seguinte matéria. O homem terminou um relacionamento com uma mulher. Sabe o que o abençoado fez? Atacou esta mulher com um martelo de pregar, madeira, prego, essas coisas, tá na parede, e uma motosserra. Eu olhei assim e fiquei pensando, falei, Deus, como assim? Como assim? Quem se lembra dos dois casos em que o marido descobriu que as suas esposas estavam traindo e o que os dois fizeram na divisa do estado de Minas com Goiás? Os dois foram lá, tiraram a sua vida e tiraram a vida um dos filhos e o outro do enteado. E tudo começou por quê? Porque o casamento não estava bem. Aparentemente. Uma coisa eu falo, casamento não tá bem. Conversa até o último momento. Se não está bem, sabe o que a Bíblia fala sobre o divórcio? Em 1 Coríntios 7,11, Paulo fala sobre a questão de separar-se. Se, porém, se apartar ou separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e a esposa com o marido com a esposa, e que o marido não deixe a mulher. Neste contexto, nós vemos Paulo falando sobre reconciliar, perdoar ou simplesmente ficar cada um no seu cantinho e seguir a sua vida. Porém, Moisés recebeu a mesma instrução em épocas antigas, só que aquilo que Moisés recebeu se enquadra perfeitamente mais do que aquilo que Paulo nos ensina nos tempos de hoje. Ouça o que Moisés escreveu em Deuteronômio 24, versos de 1 a 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, também conhecida como a carta de divórcio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe dar na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Fica aí uma dica para você que se divorciou sendo homem ou mulher e ainda pensa no seu ex. Se ele casou, se ela casou, seguiu a vida, acabou, meu filho, minha filha, segue a sua também. Deixa de ser boca aberta. Ah, mas eu vou fazer de tudo pro relacionamento dela acabar. Vai lá, tenta a sorte. No dia que o juízo chegar, o juízo final, tu acha que tu vai pro céu sendo cristão? Não vai não, velho. Casamento acabou. Se Deus já falou no seu coração que não tem volta, segue sua vida. No ano de 2023 e 2024, eu recebi 2 revelações do Senhor. Na distância de um ano pro outro. Deus falou assim, ó, não vai voltar. Aliás, foi 22 e 23. Sabe por quê?
porque não, foi isso mesmo, 23, 24. Porque em 25, a minha ex casou-se com o cara que ela teve um relacionamento quando ela estava casada comigo. Casou-se com ele. E eu já tinha entendido 2 anos antes que esse meu relacionamento não ia voltar nunca mais. Eu falei, amém, Senhor. Eu entendi. Minha vida seguiu. Desde o dia, sabe quando? Em que ela me pôs pra fora em 19. Vocês estão entendendo? Se Deus falou, vai voltar, a qualquer momento, vai voltar. Se Deus falou que não vai voltar, não vai voltar. Então entende isso. Você está pecando em querer voltar com aquilo que já acabou. E isso também serve, do que eu estou falando agora nesse momento, para amizades. Se tu descobriu que o teu melhor amigo, que a tua melhor amiga está falando mal de você para outras pessoas, ou está falando de você no seu local de trabalho, vamos falar assim, meu querido e minha querida, tchau, tchau, obrigado. Você vai ter uma pessoa que fala mal de ti no ambiente de trabalho, na roda dos seus amigos, você ainda vai ficar andando com esse tipo de pessoa? Acorda, pelo amor de Deus. Pessoas assim não são pessoas confiáveis, não são seus amigos. Tá entendendo? É o que eu falei sobre relacionamento. Se o seu relacionamento é um relacionamento abusivo, como foi falado aqui pela palavra do Senhor, trazendo o que foi dito, é um relacionamento onde é abusivo, é um relacionamento onde não tem respeito, primeiro ore, converse com seu líder. Se mesmo assim não tem jeito, cada um vai pro seu canto e pronto, acabou. Isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha irmã, e isso acontece todos os dias. Detalhe, eu, ela e minha mãe, cristãos, só o meu irmão do meio que não. Mas aconteceu com a minha irmã primeiro, aconteceu comigo, e tudo por causa de quê? Traição. No caso dela, do seu ex-marido, no meu caso, por causa da minha ex-esposa. E tudo bem, vida seguiu. Amém? Mas não dá para ficar em um relacionamento onde é doentio, seja um homem, seja a mulher que causa isso. Simplesmente orou, apresentou para o seu líder, não expôs em nenhum lugar, nenhuma rede social, os dois chegaram a uma conclusão que é melhor cada um ir para o seu canto, já era, entendeu? Não tem que ficar chorando pelo leite derramado, não tem que ficar pensando nele ou nela, o que ele ou o que ela tá fazendo, não dá. Queridos, no dia de ontem eu vi um vídeo que eu fiquei em choque. A mulher terminou com o cidadão. Simples assim, terminou. O que ele fez? Foi lá, alugou uma casa na rua onde ele morava. Beleza. 10 dias depois, ele já tinha arrumado uma outra pessoa. E esta mulher falando a seguinte coisa: eu não acredito. Tem 10 dias que nós terminamos e ele já colocou uma outra pessoa dentro da casa dele? Ah, não, eu vou lá tirar satisfações. Meu querido e minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Acabou, já era. Entendeu? Terminou, já era. Vida que segue. E quando eu vi esta mensagem que esta mulher estava transmitindo para as suas, vamos dizer assim, seguidoras na rede social, que ela postou o vídeo, eu fiquei assim, peraí, velho, acabou o relacionamento, já era, agora eu vou atrás? Vou nada? Olha o que Gálatas 6, 7 e 8 fala, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Paulo, usado por Deus, está falando para mim, para ti. Para que você vai andar na carne? Para que você vai tirar satisfação? Não tem que tirar satisfação.
cada um foi pro seu canto e pronto, acabou. Você tá entendendo? Torno a dizer, isso serve para relacionamentos que acabaram, serve para amizades que não são mais amizades. Cada um para o seu cantinho. Vida que segue. Se tu tá enfrentando uma luta no seu trabalho, tem gente que tá te apontando, chega, bate o seu ponto, cumprimenta as pessoas que você tem mais intimidade e pronto, faz o seu. Que seja das 6 da manhã ao meio-dia, das 6 da manhã às 2 da tarde, das 7 às 5, das 8 às 18. Você não tem que ter amizade com todo mundo não, meu querido. Olha o exemplo de Cristo. Cristo tinha 12 amigos, 12 amigos reais e leais. E um deles ainda o traiu. Um deles é o traíra, que era Judas Iscariotes. Se Jesus quisesse falar assim, ó, Judas, eu não quero nada com você, some, ele ia fazer isso se ele quisesse. Sabe por quê que ele não fez? Para deixar para nós a seguinte lição: 12 amigos que você deve ter. 12. 3 os mais próximos, que eram tipo Pedro, Tiago e João. Os outros, 8 que sobraram, você pode ter proximidade com eles. Alguns você vai ter um pouco de intimidade, outros você não vai ter intimidade nenhuma. E um desses 12 que tem sempre o engraçadinho, que é o trairão, é aquele que sai falando mal para todo mundo. Esse você mantém perto. Porque você mantendo esse aí que é o traíra perto, você vai saber o que todo mundo tá sabendo, porque o boca grande vai falar para todo mundo. Você tá entendendo, meu querido e minha querida? E aos poucos, ele vai se afastando de você, ou você se afasta dele. Tu acha que eu fiz o quê com a turma que andava comigo quando eu casei? Antes de casar, na verdade. Quando eu casei e depois que eu divorciei. A turma que andava na minha casa quando eu era casado, todo mundo sumiu. Glória a Deus por isso. São poucas as pessoas que eu ainda converso, tipo 2. Os demais, cada um tá no seu canto. Não me interessa saber o que aconteceu com eles, o que eles estão fazendo e vida que seguiu. Vocês estão entendendo? Pessoas que, antes de casar, eu andava com elas. Sabe o que aconteceu? Casaram, têm seus filhos e vida seguiu. Nem redes sociais eu tenho. Da turma toda, desde lá da minha infância, minha adolescência, até depois que eu casei, sabe quantas pessoas conversam comigo? Uma. Eu tinha 2 brothers, 2 melhores amigos. Dos 2 só tenho um hoje. Que eu mando oração, às vezes eu ligo, às vezes eu mando mensagem perguntando como que tá. Vocês estão entendendo? Vida seguiu normal pra mim. Olha o que Deus fala através de Paulo na carta de 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Aqui Deus está usando Paulo para falar para você uma coisa. Se tu tá enfrentando lutas, tá sendo tentado a fazer uma coisa errada, deixa que eu, Deus, trabalhe na sua vida. Eu, Deus, tenho a chave da cura, da libertação, da transformação. Não o homem, não o criador de conteúdo, não. Quem tem a chave para te livrar da tentação é Deus. Nós temos que resistir ao diabo, à tentação. Resistir a tudo que eu falei até agora. Se você tem vontade de saber da vida de outras pessoas, não. Vá saber somente da sua. Vai saber o que o seu filho, sua filha precisa. Vá saber o que o seu pai e sua mãe precisam. O que a sua esposa, seu esposo precisam. Você não tem que ficar sabendo 24 horas o que está acontecendo na casa de outras pessoas. Não é o Big Brother. Você tem que saber o que acontece primeiro na sua vida, na vida daquelas pessoas que são mais próximas a você. Torna a dizer,
seu esposo, sua esposa, seus filhos, na vida dos seus familiares e na vida dos seus amigos. Mas não é o seu amigo do trabalho, não. Não é o seu amigo do boteco. É seu amigo que, se você precisar dele e ele precisar de você, ambos vão estender a mão um para o outro. É isso que você tem que fazer. Agora, se você tem uma amizade com seus vizinhos frequentam a sua casa e você é a deles, igual a gente vê muito acontecendo lá nos Estados Unidos, sabe? Aí sim, você vai lá e pergunta, aconteceu alguma coisa? Ou você não pergunta nada, deixa que a pessoa venha até você. E você, sendo servo e serva do Senhor, tire um tempo, tire um momento para ouvir a pessoa. E deixe que Deus use a sua boca para orar por esta pessoa ou esta família, para abençoar esta família. Amém? Ouça o que Salomão escreveu em Provérbios 14, versos 12 e verso 24. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. Salomão deixa bem claro para mim e para ti. Se você se acha esperto demais, você não é. Não tem que ser esperto, tu tem que ser sábio. Tu tem que ser homem de Deus, mulher de Deus. Não tem que ser espertão, espertona. Pra que você quer ser espertão, espertona? Pra enganar quem? Se você tentar ser isso, você está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesma. Presta atenção, meu querido e minha querida. Ouça tudo que eu já falei aqui neste momento de reflexão e encaixe na sua vida. Perseguição nós vamos ter, luta nós vamos ter, tentações nós vamos enfrentar, mas permita que Deus entre na sua vida, permita que Deus vá à frente da sua vida. Ele, através de Jesus, nos deixa o seguinte ensinamento: se o Filho foi tentado, nós somos filhos de Deus também. Nós herdamos através de Jesus Cristo, no sacrifício dele da cruz, a herança de sermos chamados filhos de Deus. Você está entendendo? Você compreende isso? E se nós hoje recebemos de Jesus a herança de sermos chamados filhos de Deus, temos que honrar essa herança, temos que honrar essa aliança. Se você errou, pecou, foi tentado e assumiu, peça perdão a Deus. Se amanhã você errar de novo, peça perdão a Deus. E peça principalmente ao Espírito Santo para te tocar e falar assim, ó, não peca, não aceita a tentação. Não vá por esse caminho, porque se você for, você vai se lascar. É isso que você tem que pedir a Deus. Não só hoje, amanhã também, nos outros dias. Amém? Nesse momento, meu querido e minha querida, convido você para orarmos ao Senhor. Erga a sua mão da força, que é a mão que você escreve. Feche os seus olhos e, se você puder, curve a sua cabeça e oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, no dia de hoje aprendemos que seremos tentados, seja para relacionamentos que acabaram, seja para propostas indecorosas, mas nós entendemos uma coisa: melhor é servir a Ti do que darmos ouvido ao tentador, do que aceitarmos as propostas que o maligno tem e de ouvirmos os pensamentos intrusivos em nossa cabeça. Porque o maligno, ele quer plantar a semente do joio no meio do trigo, assim como o Senhor contou a parábola do joio e do trigo. E ele, Pai, não tem poder, não tem autoridade sobre nós. Porque quem tem poder e autoridade sobre nós é o Senhor. Através do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. E se houver algum dos meus irmãos e irmãs que nesse momento estão enfrentando uma tentação, enfrentando uma luta, estão recebendo propostas indecorosas, propostas maliciosas, que essas propostas, elas venham ser repreendidas, abandonadas, deixadas de lado, porque maior é o Senhor. Muito maior é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maior é Deus do que o adversário, maior é o Senhor do que qualquer coisa em nossa vida. Blinda-nos, Senhor, para que nós não sejamos mais tentados. Blinda-nos, Senhor, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos para o dia de hoje, Pai. Ofertas que vamos receber somente do Senhor, e nada mais do que as propostas do Senhor para a nossa vida, porque essas sim são propostas de paz, transformação, cura e libertação, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que o dia de hoje seja um dia transformador para você, em o nome de Jesus. Se vier a tentação, meu querido e minha querida, é só você rebater esta tentação e falar assim, ó, na minha vida você não tem poder e muito menos autoridade. Amém? Queridos, se você chegou até este momento do vídeo, peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, curta, comenta, compartilhe. Se aparecer a opção de hypar, hypa esse vídeo para que a plataforma aqui entenda que esta mensagem não é uma mensagem que ofende pessoas, mas sim aproxima pessoas do reino de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida poderosamente. Até o nosso próximo momento de reflexão, meditação da palavra do Senhor. E não se esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós?